Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Mengão com uma mão na taça, Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. O Flamengo amassou, galera, jogou muita bola, poderia ter sido 4 ou 5-0. Flamengo, mais um jogo sem tomar gol, hein, cara? Que maravilha! Vamos ver aqui agora o que os comentaristas do programa Linha de Passe vão falar. Estamos aqui ao vivo, vamos gravar ao vivo. E eu quero ver aí o que eles vão falar sobre esta vitória do Mengão no primeiro confronto na final do Campeonato Carioca. Já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá, simbora. 3-0, destaque para o Pedro e destaque para os meus amigos aqui, meus companheiros, nesse Linha de Passe. Léo Bertozzi comigo. Tudo bem, Léo? Boa noite. Tudo bem, Abel? Boa noite, companheiros. Léo Bertozzi, aqui do meu lado esquerdo, Eugênio Leal. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Abel? Muitos jogos finais de campeonatos estaduais acontecendo pelo Brasil afora. Bem lembrado pelo Eugênio, porque vamos falar também do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. O Galo parecia que começaria uma goleada, ele fez 2-0 com tranquilidade no primeiro tempo, mas o Cruzeiro foi buscar. Pedro Henrique Torre, não. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Abel? Um abraço a você, Léo, Eugênio. Acho que a gente vai poder falar já sobre um final de Campeonato Carioca, né? Não é polêmico, não é ousado, não é verborrágico, mas 3-0 para um jogo de volta de um time que não toma gol, de um time que controla como poucos a situação em campo. Então, o Flamengo coloca 9 dos 10 dedos na taça. Muito pouco provável que a coisa mude de cenário. O Flamengo tem terça-feira um jogo em Bogotá, sim, contra o Milionários. Fez 3-0 no jogo de ida, está praticamente com a mão na taça. Aliás, o Flamengo que levou um gol no campeonato estadual inteiro com o time reserva. O que dá para imaginar já jogando para frente e qual foi o grande mérito do Flamengo para fazer 3-0 nesse Nova Iguaçu? Pedro Ivo Almeida, não Pedro Henrique Torre. Abel, acho que a gente precisa de fato começar a olhar para o Flamengo e olhar para frente, é saber o que vai ser feito em Bogotá, é saber o que vai pensar para o jogo da volta da semana que vem, já olhando para a segunda semana de Conmebol Libertadores. E o que faz a diferença nesse Flamengo é o que faz a diferença durante todo o Campeonato Carioca. É um time muito seguro, um time de muita qualidade, não dá para dialogar com as outras equipes que disputam o Campeonato Carioca. Só que nos outros anos o Flamengo também já tinha uma qualidade muito superior aos seus adversários, mas dessa vez o Flamengo joga. E como é que ele joga? Ele joga a partir do momento que ele controla o jogo. Quem dita a dinâmica do jogo é o Flamengo. Então o Nova Iguaçu, quando ele tenta querer editar minimamente o jogo, ele tenta fazer o seu jogo. É interessante porque tem o seu estilo, tem um 4-2-3-1 do seu treinador, que o levou de forma muito justa até a final. Mas quando ele tenta minimamente, o Flamengo não precisou se esforçar. O Flamengo não precisou esticar muito a marcha dele, não precisou fazer a sua melhor atuação para fazer um 3-0 na final, mas ele teve minimamente espaço e tem muita qualidade, muito seguro lá atrás. Então, acho que isso também ajuda a explicar. A gente pode falar de um primeiro tempo que acho que vai ter debate sobre o pênalti, mas não é sobre o pênalti. Tem debate sobre o gol anulado, mas não é sobre o gol anulado. É muito sobre como o Flamengo controla o jogo. O Flamengo não precisa em nenhum momento. O Flamengo em nenhum momento está sob perigo contra o time que impôs perigo à maioria de seus adversários do campeonato, que é o Nova Iguaçu. Então esse controle de jogo, para mim, do Flamengo, a todo momento parece que é o Flamengo que vai ditar o que vai acontecer em campo. Acho que isso explica o que é essa trajetória até aqui, explica o virtual título carioca do Flamengo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o pênalti dado para o Flamengo, quando fez o primeiro gol com o Pedro. O gol anulado também do Pedro logo depois. Mas antes, óbvio que a gente tem que lembrar o bom trabalho do Nova Iguaçu com o Carlos Vitor, mas hoje não conseguiu fazer o que fez o campeonato inteiro, apesar de algumas defesas do Rossi também, né? Sim, ali no primeiro tempo, né, antes do primeiro gol, ainda tinha, e depois até o final do primeiro tempo, de vez em quando o Nova Iguaçu esboçava ali uma subida ao ataque e tal, mas com chutes um pouco mais de fora da área, normalmente. Eu fico olhando para o jogo, assim, não há termo de comparação entre o Flamengo e o Nova Iguaçu. Primeiro, é importante dizer que o Nova Iguaçu chegou onde chegou pelos seus méritos. Ele merece estar lá, ele fez um belo campeonato carioca, ele passou muito bem pelo Vasco na semifinal, ele merece estar lá. Agora eu vou virar a página para falar outra coisa. É óbvio que para o Flamengo, pensando em ser campeão estadual, tá ótimo pegar o Nova Iguaçu na final. Agora para o Flamengo, pensando em ganhar condicionamento, ganhar ritmo, ganhar intensidade, pensando na temporada que começa logo ali na terça-feira,
e logo depois no Campeonato Brasileiro, é um adversário que exige pouco do Flamengo. Perfeito. Teria sido mais interessante um jogo com o Botafogo. Ah, mas o Botafogo não se classificou. Ok, mas o Botafogo de hoje é um time que exigiria mais do Flamengo. Até com o Vasco, que eu acho que fisicamente cresceria, tentaria esticar mais a corda no aspecto de intensidade do Flamengo no jogo. O jogo hoje foi um jogo de um time, Nova Iguaçu, que ok, chegou aqui, tá ótimo. E que tentou fazer o seu jogo, que é um jogo que gosta de ter a bola, que não se preocupa tanto com uma marcação mais dura, mais rígida. Abel, em alguns momentos do jogo, teve quase cara de um amistoso. Exato. Porque o próprio Flamengo não jogou no seu ritmo total. E em alguns momentos o Flamengo, que poderia ter vencido esse jogo, por um placar bem mais dilatado, parecia até um pouco displicente, tentando algumas jogadas que a gente sabia que não eram as mais exatas. Finalização, achei assim. Chegava com uma certa tranquilidade e na hora de finalizar um pouco de displicência. Ou às vezes uma jogada individual, faz. eu vou tentar aqui um drible, que nem sempre é o que seria o mais indicado num jogo de mais competição. Ficou mais com cara de um jogo assim de cumprir tabela. Todo mundo sabe que o Flamengo vai ser campeão. Ele não precisa dar o seu ritmo todo agora. Então é óbvio que ele vai ganhar, mas também é bom porque ele não se desgasta tanto. No segundo tempo, né, alguns jogadores já saíram, pensando na partida da Libertadores e tal. É normal isso. Mas em termos de teste para o time, qual é o real nível do Flamengo? Até onde esse time está pronto para jogar agora não serve como um teste. Porque o adversário é um adversário que chegou lá porque mereceu chegar lá. Não estou tirando, parabéns ao Nova Iguaçu, um trabalho muito bem feito. Mas não tem como disputar com o Flamengo. Então, a minha questão é essa. Até que ponto essas finais vão ajudar o Flamengo a se preparar melhor para os maiores desafios que virão a partir de agora. Eu só quero ver se eles vão elogiar o Pedro, né, cara? Porque o Pedro fez 2 gols e o terceiro gol foi em cima do Pedro ali, um gol contra. Porque ontem o Palmeiras, que é muito elogiado por essa imprensa, ganhou do Novo Horizontino por 1-0 só. Placar magro, 1-0, e eles deixaram o Endrick assim como um Pelé, né? Agora eu só quero ver se vão elogiar o Pedro. Só para passar por lá uma coisa para não parecer injusto, o Flamengo, que às vezes parece até displicente de finalização, não é nem um demérito, mas é que o cenário do calendário impõe isso. Você está olhando para terça-feira e está olhando para outra semana e para início de Brasileiro. Então não é que o Flamengo relaxou, não tratou com o devido compromisso. Só que você sabe que a coisa vai ser feita, então acaba que não é a mobilização de um Fla-Flu, não é a mobilização nem de um Flamengo e Vasco, que coletivamente pode ser até visto como abaixo do Nova Iguaçu, ou como o Botafogo, ou como uma mobilização de uma estreia de Libertadores fora de casa terça-feira. É uma coisa do tipo, fizemos muito pouco e vencemos no primeiro tempo. Se fizermos um pouquinho também no início do segundo, que começa assim, o Flamengo faz o básico para criar, não capricha na finalização, mas quando capricha faz 2-0, já reduz um pouquinho a marcha, o Tite já começa a mexer, e depois acaba pintando um 3-0 ali, que é meio que um bate-rebate, a jogada que é bonita, mas o zagueiro corta para trás. Eu me assustei até se depois a gente puder rodar, com a comemoração do terceiro gol, uma coisa meio... tá, valeu. Isso aí, vamos lá. Então, acho que explica muito isso que hoje ele passou do panorama do jogo. Também foi gol contra, né? Foi uma jogada linda do Pedro, mas foi gol contra. Mas se é um Fla-Flu 3-0 jogo dia da maçã do rival, como é que era esse terceiro gol? E aí o jogo estava tranquilo. O calendário te leva a isso. Eu acho que com esse sabor que ficou de acabou, o Campeonato Carioca está decidido, é o 38º título do Flamengo, a gente pode analisar o campeonato. Pensando na preparação do Flamengo para o que vem pela frente de Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil, a gente pode pensar no jogo de hoje, mas pode pensar na temporada do Flamengo até aqui, de um time que dificilmente sofre um gol, por exemplo. Claro, não é, Léo? Claro. Em outros anos, ter instabilidade no estadual gerou pressão no técnico, gerou dúvida sobre o trabalho e gerou esse tipo de instabilidade. Então, você fazer um campeonato sem sustos, um campeonato vencido de forma protocolar, acho que essa é a palavra, protocolar, chama atenção. Por quê? Como que o Nova Iguaçu chega na final? Vou citar, por exemplo, os jogos contra o Vasco. Jogos em que o rival não teve nenhum tipo de controle e o Nova Iguaçu explorando espaços e o Nova Iguaçu explorando, por exemplo, a intermediária ofensiva com chances de finalizar a rodo. Hoje eu me lembro de uma defesa difícil do Rossi, das poucas que ele fez em todo o campeonato praticamente. Então, o Flamengo teve a capacidade de tranquilizar o jogo, de abrir a vantagem com folga.
e poder gerir, sim, semana que vem. E acho que não vai ser nenhum desrespeito e nenhum demérito ao adversário, que o Tite até pense em algum jogador que não esteja 100%, não começar com ele. A partir de agora, a Libertadores ganha toda a importância. O Flamengo está num grupo em que ele é, sem dúvida nenhuma, o time mais forte, mas que ele pode pensar em ter a melhor campanha da fase de classificação, em ter vantagens aí de decidir em casa nas fases seguintes. Acho que a chave do estadual pode começar a ser virada já com alguma tranquilidade. Mas é bom a gente sempre destacar o mérito desse time do Nova Iguaçu, que deixou os outros para trás sem roubar nada de ninguém, né? Pelo contrário, foi o melhor do resto, né? E ser o melhor do resto num campeonato em que esse Flamengo foi tão superior também não é pouca coisa. Agora há pouco, enquanto você falava, Léo, a gente viu o lance do pênalti marcado ali a favor do Flamengo quando sai o primeiro gol do Pedro. Para você foi pênalti? Para mim foi. A bola já tinha passado, ele tenta chegar e toca o tornozelo do Ayrton Lucas. É verdade que ele demora um pouco para cair, mas, na minha opinião, o ônus da penalidade não é de quem sofre, é de quem comete. Fora da área, acho que não teria muita discussão. Então, e até se tivesse na... Parabéns, Léo Bertozzi é o nome dessa fera comentando, hein, galera? Muito bem observado, hein? Muito pênalti. Posição do VAR, eu também não indicaria revisão pro árbitro, não. Será que eu vou ficar sozinho nessa? Não. Porque pra mim não foi pênalti, não. Acho que eu tô com você então. Você tá comigo? É porque eu entendo eu entendo o argumento do Léo, só que eu ficaria um pouco mais do lado dele se o pé que parece que sugere ser calçado, pé que tropeça, fosse... Cara, o pênalti marcado para a Espanha no jogo contra o Brasil foi ridículo, cara. E foi marcado, tá certo, lá não tinha VAR, né? Mas o cara se joga e lá marcou o pênalti. Árbitro europeu, tá certo que ele errou, né? Mas isso aqui hoje foi pênalti, cara. É o mesmo do choque. Ele toma ali em tese um calço no pé direito, se mantém em pé, não derruba, essa trombada que, para meu ver, é o choque ali, e ele tropeça ao esquerdo. Então, assim, eu não sei de onde surgiu aquele tropeçou ali do esquerdo. Pode ser também, não é que seja uma verdade absoluta, pode ser um desequilíbrio, o esquerdo não fixou no chão, mas o calço no direito e o esquerdo do nada ele acaba calçado. Eu não achei pênalti, eu acho que tinha condição de seguir, ele optou por cair, a meu ver, mas assim também, Abel, eu não estou vendo um lance absurdo, um escândalo, apenas uma simulação, porque tem também o lance do impacto do que pode ter derrubado. Acontece, eu não achei. Né? Eu não achei. O contato, mas pode ter, ele de fato, aconteceu. Desequilibrado. Só que, na minha visão, ele continua a passada, ele dá mais 2 ou 3 passos ali e aí cai sozinho. Parece até que se atira, né? Na minha visão, não houve o pênalti. O Léo pensa diferente. Ah, e quando o juiz dá falta, dá a lei da vantagem da falta. Daí não é falta, então? O juiz vê se o cara vai recuperar a bola. Quando o juiz percebe que ele não vai conseguir, ele apita. Quando o cara consegue, ele dá a lei da vantagem. Então, é pênalti por isso, cara, no meu ponto de vista. E você, Eugênio? Eu acho que nós estamos na era do streaming. Então é o pênalti com delay, com atraso. Atraso? Ao toque, ao contato, o que a gente pode tentar fazer uma força, assim, para entender a marcação do árbitro, porque, assim, claramente, aqui é depois, né, bem depois, é que, de repente, ele interpreta que há um desequilíbrio. Exato. Que vai, aos poucos, minando a capacidade do Ayrton Lucas de se manter em pé. Então, você dá um toque aqui, dá uma balançada, num primeiro momento seguro, mas ali na frente já vai caindo. É isso. Mas que, assim, você olha e acha estranho, olha, todo mundo acha que acha estranho, porque ele, quando cai mesmo, o movimento de queda, agora, é bem depois do contato, né? Então, mas, o Abel, esse lance perde muita força pelo que foi o resto do jogo. Eu também acho. Né? Se não desse o pênalti, não ia mudar nada. O Flamengo ia ganhar do mesmo jeito. A discussão estava maior no intervalo. A discussão estava maior no intervalo. Depois, quando o Flamengo vem, resolve fazer um pouquinho a mais ali no início do segundo tempo, controla o restante do jogo, ainda faz o terceiro, só aí é muito mais para se debater, porque tem que ser debatido, tem uma questão ali. Mas, até falei aqui no início, não é por aí que passa o resultado, a história do jogo, a história do título carioca do Flamengo. E o gol impedido do Pedro, acho que aí não tem como discutir, porque eles traçam a linha. Eu, particularmente, não gosto dessas linhas, mas não é questão de gostar ou não, né? É a regra, traçaram a linha. Eu não gosto porque o gol é anulado. Para mim é jogar contra o esporte, contra a essência do esporte que é o gol. O gol é anulado por centímetros, milímetros ali, a ponta da chuteira, mas não tem o que discutir, né? Tem que discutir? Se a linha não foi colocada no lugar errado, né, e pareceu que não, o ombro de um e a ponta da chuteira do outro, então
a revisão demora um pouco mais porque ela é de fato milimétrica, mas esse é um lance que eu não tenho, como é que eu vou dizer, argumentos para discutir. Acho que a gente vai passear nisso o ano inteiro. Semana que vem é para o Nova Iguaçu, na outra semana é para o Flamengo contra o Atlético Goianiense na estreia do Brasileiro, na outra é o Palmeiras, na outra é o São Paulo, na outra é o Santos. Se a linha foi traçada, se não foi, se estava um pouco mais para o lado, se estava perpendicular, se estava exatamente paralela à linha da pequena área, porque pode dar alguma confusão de angulação ali. Eu já vi gente falando que, nossa, a linha não está nem paralela da pequena área, mas é o que o Léo falou, se está traçada no local certo, é questão de milímetros, a gente ainda não resolveu essa questão de sobreposição, sabe, de largura da linha e tudo mais, e vamos ficar ao sabor ali do momento. Você já sabe o que eu acho desse lance, né? Um absurdo anular um gol desse, cara. Mesma linha. Cara, essa linha foi medida errado, cara. Tava na mesma linha, velho. Se tivesse uma câmera na diagonal certinho, dava pra ver, né? Esse lance aí, galera, foi interpretativo, cara, porque pra mim tava na mesma linha. E mesma linha é gol legal. Momento de quem traçou um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Eu lembro que antes de começar a temporada falávamos muito, não só nessa temporada, nas anteriores, com a riqueza de elenco que tem o Flamengo, quais são as opções, onde pode mudar, onde que o técnico está errando ou não está acertando. Esse time do Flamengo, daqui para frente, qual é a dúvida? O que pode mudar? O que pode melhorar? Ou o Tite achou o time, vai assim? Eu sei que você defende muito o uso de 2 times, um para as Copas e um para o Brasileiro. Não parece ser essa a ideia do Flamengo, mas se você olhar o que tem à disposição hoje, o Flamengo contratou 2 jogadores nesse início de ano que já chegaram, estão cada vez mais se adaptando ao dia a dia do Flamengo, ao clube, que tem peso para assumir condição de titular, que são o Matias Vinha, lateral esquerdo, e o Léo Ortiz para a zaga. Então, são 2 jogadores que estão ali esperando a hora de, opa, o lugar é meu. No caso do Léo Ortiz, se a gente pensar que ele poderia entrar na vaga do Fabrício Bruno, isso aí sofreu um baque muito grande com a convocação do Fabrício Bruno para a seleção brasileira, e não só a convocação, ele jogou e foi bem na seleção brasileira. Você pode ter a sua opinião diferente, mas, no geral, compôs bem a zaga da seleção brasileira. Então, atrasa um pouco a questão do Léo Ortiz. E tem uma outra situação no jogo, do time do Flamengo, que é o Gerson. O Gerson teve um problema sério nos rins, passou por uma cirurgia, está se recuperando. Quando o Gerson estiver pronto, aí você tem 3 jogadores para entrar no time. Não estou nem chegando no caso do Gabigol, que ao que parece não é nada por agora. Mas é Léo Ortiz na zaga, Matias Vinha na lateral esquerda, Gerson no meio de campo. E são modificações possíveis e prováveis ao longo da temporada. Em que momento da temporada a gente vai esperar o tempo correr para saber. Tá aí, galera, vídeo top com as análises do programa Linha de Passe pós-jogo. É o seguinte, hein, deixa o sininho ativado porque amanhã, pela manhã, eu vou colocar aqui a segunda parte do Linha de Passe, tá? Com o que eles vão continuar falando no programa. Senão o vídeo aqui fica muito extenso, fica muito longo. Deixa o sininho ativado. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixa aquele like maroto para ajudar o nosso trabalho aqui, divulgue nas suas redes, nos grupos do Zap, compartilhe aí com a sua família, com seus amigos, isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui, tá bom? Flamengo dá um passo enorme rumo ao título. Cara, o Flamengo tá com 9 dedos na taça, né? Se pegar os 10 dedos das mãos, o Flamengo tá com 9 na taça. Cara, eu vou estar no Maracanã, pessoal, no segundo jogo contra o Nova Iguaçu, domingo que vem, às 17 horas. E eu quero ver o Flamengo erguer essa taça sem tomar nenhum gol, hein? É isso aí. Vitória do Mengão lá no próximo domingo. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras. Tamo juntos e fui!